Galera, Luizito Soares fez seu primeiro treino aí com a camisa do Grêmio, lembrando que o jogador vai ser apresentado no estádio, né? O time do Grêmio já prepara uma festa estilo europeu aí para o do jogador Luizito Soares, o jogador chegando com muito peso, o torcedor está muito otimista com a chegada do jogador que teve passagem de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool, um jogador muito vencedor. Então, o torcedor, né, fica muito otimista quando chega um jogador desse calibre no time, né? E teremos aí provavelmente mais de 20 mil torcedores presentes, né, na apresentação do jogador Luizito Soares, né? E hoje ele fez seu primeiro treinamento. Bora acompanhar aqui no ESPN tudo sobre o Grêmio e o Luizito Soares. Sobre o Luizito Soares, Chegou, porque hein? ele já chegou ao Grêmio, já está lá no Rio Grande do Sul, já foi apresentado, já falou, e a gente agora acompanha um pouquinho da apresentação dele também. Hola a toda la gente de Gremio, para decirles que ya estoy acá en Porto Alegre, muy feliz, muy contento, disfrutando de este momento y bueno, ahora lo que toca es estar juntos y disfrutar de todo lo que viene. O homem já falou então aí com os torcedores gremistas, aliás já está treinando, a gente vai para lá daqui a pouco. 35 anos, pessoal, 16 jogos como titular, foram 14 na última passagem pelo Nacional do Uruguai, 8 gols, jogando bastante, quase 80 minutos aí por jogo, apenas uma assistência, 4,2 finalizações por partida. Números então do novo 9 do Grêmio nessa última passagem pelo futebol sul-americano. Tá empolgado, prof, com o Luizito? Empolgado, a gente corre o risco do pessoal achar, do fã do esporte, entrar no Twitter e falar: o Celso Zete pensa que ele é aquele do Barcelona, do trio MSN. Empolgado não, eu estou otimista. Boa. Imagens ao vivo, tá, prof? Olha só, eu quero dele isso que ele fez no Nacional, pelo menos. Meio gol por partida, não tá bom? 16 jogos, 8 gols. Meio gol dele, meio gol do Diego Souza, é um por jogo. Aliás, esses dois eu acho que vão ser bastante complementares. Antes que comece a história de que se podem jogar juntos, eu acho que até pela fase da vida de ambos, cada um pode jogar a metade, mais ou menos como era o Uruguai, inclusive na Copa do Mundo, com Cavani e Luizito, que descobriu que os dois juntos não dá. Hoje em dia, é uma pena, né? Mas se o Luizito fizer... E tem outra coisa, hein? Os números ali não mostram que tem um gol aí que foi peso 2, contra o Penharol. Eliminação. Luizito, quero de você com a camisa tricolor gaúcha, porque a do Nacional também era tricolor. Quero meio gol por jogo e quero gol em Grenal. Se fizer isso, tá pago. Tá no contrato? Mas aí tem que ver o entorno, né, professor? Vamos colaborar para esse meio gol por jogo? O entorno do Grêmio é melhor que o do Nacional. Então ele pode fazer mais que meio gol por jogo. Se bem que o campeonato uruguaio é menos difícil que os campeonatos no Brasil. Mas eu acho que esse caldo ele dá. Acho que o Soares está chegando para dar um bom caldo, pregar uma meia sola, sabe? Dentro das circunstâncias de um jogador de 35 anos. E fazedor de gol ele é, gente. Jogadores do nível de Soares, quando vem ao Brasil, né? E aí a gente não vou colocar no mesmo patamar o Hulk, nem nada disso, mas a gente viu que sobra. Quando tem condição física, sobra. Porque o Campeonato Brasileiro tem uma carência de qualidade técnica absurda. Futebol brasileiro hoje tem uma carência de qualidade técnica muito grande. Então, quando vem esses caras que o pessoal fala, mas tá velho, tá pra aposentar, os caras sobram aqui, né? Qualidade técnica, posicionamento, tem uma visão de jogo diferente. Isso tudo ajuda na composição aí desse reforço pro Grêmio. E aí, Caco, Luizito já treinando com o elenco, então, lá no Rio Grande do Sul. Eu tô empolgado pela questão local, desculpa, pela questão local de Porto Alegre, a atmosfera do Rio Grande do Sul. Para mim, é a maior contratação da história do Grêmio. Em termos de repercussão, pelo que o jogador representa na história, porque a gente não recorta o Luizito de agora, que não tá mal, mas não é o mesmo do Barcelona, como falou o professor, que seria cornetado caso dissesse que se estaria empolgado. Mas a gente faz o recorte desse jogador, é esse personagem que chega para o Grêmio, né? E que pode acrescentar, e por onde passou fez gols. Ele é goleador, foi artilheiro de várias competições, né?
eu vejo assim como um acréscimo e o Grêmio estará recheado de outros jogadores agora, melhor do que nas últimas temporadas, inclusive o próprio o Diego Souza, às vezes jogando ao lado, por que não? A gente pode discutir isso mais à frente, quando chegar a hora de jogar, de entrar em campo. Mas eu fico pensando assim, que legal essa atmosfera, que bom isso para o torcedor do Grêmio no Rio Grande do Sul. Eu fico imaginando ele indo no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, onde Pelé já inaugurou o estádio. Estará Luizito lá, a torcida vibrando. O Luizito está aqui. Ele vai ser uma atração à parte, né? Em todos os jogos. Colorados vão lá pedir autógrafo pro Luizito, tenho certeza disso. Ele transcende essa questão Grenal. É claro que se ele marcar um gol no Grenal, como o professor pediu, aí o torcedor colorado não vai gostar. Mas esse personagem no Rio Grande do Sul, sendo até um adversário para os colorados, ele é uma grande atração. É a maior contratação da história do Grêmio. Já tem mais de 26 mil ingressos vendidos para a apresentação dele. É um evento à parte. Né? Não, e esses números que a gente mostrou pelo Nacional são recentes e são animadores. Sim. Mas a Copa não foi tão animadora para ele. Mas nem poderia ser, né? Mas também... Nem poderia ser. Que fizeram com o Uruguai também, algumas opções ali, a gente já questionou muito. E o Cavani e o Soares não jogaram juntos, viu? A gente tá falando de Diego Souza e Soares. Então, acho que dá para comparar, mas... Nem poderiam. São jogadores hoje mais complementares. Iguais. Inclusive, um time como o Grêmio, um time de pegada, você jogar com 2 jogadores assim, 2 a menos para recompor, o Grêmio com 9 na prática, né? O cara tá lá para fazer o principal, que é o gol, mas enquanto ele não faz o gol, não dá para contar com ele na recomposição. Mas é um jogador, antes de tudo, por característica, por caráter, não é um cara que vai vir aqui só para ganhar dinheiro. Não. Ele quer ganhar até para o ímpar. Ele tem a garra charrua, né? Garra charrua, que é o Uruguai. O Uruguai é charrua, não é só gaúcho. É gaúcho também, mas tem a garra charrua. E é um cara que você pode botar fé. Eu ia até dizer que é um cara que morde bastante, mas deixa pra lá. Melhor não. O Grenal vai ficar mordido. Vai ser um Grenal mordido. O Soares já então é a cara do Grêmio, né? O Luizito Soares. Ele vem pra Soares, né, Caco? Ele tem muito... Eu já pedi. Soares, a camiseta. Você falava isso já nos outros programas, de como ele tem, parece que ele tem essa identificação e parece que casa, é um casamento perfeito dele com a torcida e com o estilo do clube também. Muito legal. Inclusive nas chamadas tem aquela coisa do Luizito com chimarrão, essa coisa do Pampa, gaúcho, uruguaio, argentino. É muita ligação nesse aspecto. Ele na infância, pela proximidade, ele jogou torneios no Rio Grande do Sul. Tem muitos torneios que trazem o Nacional, o Penharol, o Uruguai, né? Tem torneios no Rio Grande do Sul que são muito interessantes, Copa Santiago, IFIPAM, que o Messi já jogou, vários jogadores, quando criança ainda, tem foto com carteirinha deles, e o Luizito jogou essas competições, ele já é da região, né? Ele tá em casa. E essa coisa da raça do Grêmio, da alma castelhana que se fala do Grêmio, do tricolor gaúcho, o Luizito é a cara do Grêmio, ele tem tudo a ver com o Grêmio. Se não tá em casa, tá na esquina. Tá no bairro, né, professor? O desafio só não vai ser o maior uruguaio da história do Grêmio, porque o Grêmio tem Hugo Eduardo de León, o capitão da primeira Libertadores. Aquele jogou pra chuchu nessa zaga gremista, viu? Agora, olhando pro Soares, claro, a torcida do Grêmio tá muito empolgada e tal, mas acho que os outros torcedores também estão empolgados, eventualmente, para você assistir o seu time do coração quando estiver jogando contra o Grêmio e ter a chance de acompanhar um grande nome do futebol mundial jogando. Sei lá, você torcedor aqui em São Paulo do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, no Rio, em Minas. Um cara que vai viajar para o Nordeste para jogar contra os times de lá. E você, como torcedor, vai ter a oportunidade de acompanhar um cara desse. Eu acho que é muito rico também para o futebol brasileiro. A gente vai falar sobre o Gerson depois, que está voltando. Mas é um grande nome, tudo bem que já com 35 para 36 anos, mas é um show à parte também. Óbvio que a gente fala sobre o Grêmio ter outras aspirações no campeonato e volta agora da segunda divisão. Será que muda ou não muda o time de patamar? Mas acho que traz esse outro aspecto também de enriquecer aí os outros times, os outros jogos, os torcedores que vão eventualmente acompanhar ele. Muda de patamar, né? Você está falando de uma estrela do futebol mundial, você não está falando de uma estrela de futebol aqui, você está falando de um cara que ganhou títulos por onde passou
Tem alguns questionamentos em algumas passagens. O Atlético de Madrid não foi, né, tão bem ali antes de voltar para o Nacional. O primeiro ano dele ele foi bem. Não, mas contestado no segundo ano, foi meio arrastado e tal. Aí já se perguntava se era mais o fim de carreira ou não. Quais seriam as condições dele. Ele vai para o Nacional, faz, de certa forma, bons números. E chega no Brasil, eu acho que com condições de desempenhar um bom futebol. Seria decepcionante se não, né, professor? Parece que, eu acho que nessa altura da carreira ele dá uma estabilizada. Ele me parece, claro, já não dá mais para jogar em alto nível na Europa, nos times principais. Talvez em algum time secundário da Europa ele ainda pudesse estar jogando. Mas ele também é maior que o futebol uruguaio hoje. Acho que isso justifica a passagem, porque a Nátia falou e realmente... O futebol brasileiro é carente de jogadores assim. Geralmente o cara chega e nada de braçada. Geralmente não, mas dependendo do cara, a perspectiva é muito boa dele nadar de braçada. Mas no Uruguai, nada mais de braçada ainda. Sim. Ele estava grande demais para o futebol do país dele. Então no Brasil, acho que deu uma estabilizadinha no ponteiro, sabe? Nem Barcelona, nem futebol uruguaio. Futebol brasileiro, essa liga, que não é liga, mas que o mundo chama de liga, essa liga bastante disputada. Aqui a gente tem disputa, aqui a gente tem competição. Pode não ter o melhor nível técnico do mundo, mas tem briga. E acho que para um cara como Pistoleiro é o lugar ideal. Vocês que são os comentaristas, né? Já dá para analisar alguma coisa aí sobre o treino do Suárez, prof? E aí, Nata? E aí, Caco? Dá pra falar alguma coisa? Tá correndo o homem? Tá correndo, tá se movimentando bastante, tá agitado, tá correndo, tá se movimentando bastante. Tá com o cabelo na régua. Vai ser legal a festa que vai ser feita na Arena do Grêmio. Não, eu não arrisco nada porque eu mais falei do que olhei. Pois é, professor. Né? Agora, algumas coisas são... dá pra falar que ele tá suando ali, prof. Dá pra falar que ele tá Suárez, suando. ele está a Suárez, né? Agora, algumas coisas são alviçareiras. Por exemplo, na apresentação dele, ele fala em 2 anos. Por esses próximos 2 anos. Então, você projeta, aí você falou em Campeonato Brasileiro, eu já fiquei imaginando quando a gente fazia aquelas capas da placar, né? Pegava o destaque de cada time. Sim. De quem vai pegar do Grêmio, não tem dúvida nenhuma. Não. O cara é o nome, né? Nem que não vingue, mas num primeiro momento é capa, é Dadas as devidas proporções, assim como foi a volta do Douglas. O Grêmio, né, prof, ele tá numa reconstrução. Exato. Tá numa reconstrução e esse ano não tem muitas competições. E o Suárez, ele mira Libertadores no ano que vem. Ele tem esse objetivo, ele chega com esse projeto Libertadores. Se não a conquistar, mas disputar, estar lá disputando na América do Sul, ele transitando como jogador do Grêmio também numa competição internacional. Responsabilidade. Nos canais Disney também. Ele tem que plantar agora para colher na frente, né, Caco? Se ele quer voltar para o holofote do futebol internacional em geral, né? Porque Libertadores é o que tem de se oferecer de mais alto do futebol sul-americano em termos de futebol internacional, ele tem que plantar bem agora. Colaborar com essa volta do Grêmio a disputas que o Grêmio, inclusive, está mais acostumado, né? O torcedor gremista está muito mais acostumado a Libertadores do que a competições secundárias. Agora, eu acho que essa chegada dele, se o time estava programado para dar um passo, subir um degrau da Série B para a Série A, eu acho que a chegada dele faz com que o clube pense em dar 2 passos. Já que traz um cara desse tamanho, ainda que o time esteja vindo de uma segunda divisão, é um reforço que te coloca em outras chances, em outra situação para brigar dentro de um campeonato brasileiro, repito, mesmo que você tenha vindo da segunda divisão. Ninguém traz o Suárez para pensar só em campanha intermediária. Né? Eu falo isso, prof, porque a gente olha, sei lá, para um Cruzeiro, por exemplo, para um Vasco, que tem a ideia de que, assim, se assinar hoje, vamos ficar em décimo. Vamos ficar em décimo? Estão mais modestos, né? Assina o contrato. São mais discretos. Eles não assinam hoje, vão ficar em décimo? Sim. Tá garantido. Eu não sei se o torcedor gremista, se o clube hoje olha para essa 10ª posição, por exemplo, com bons olhos. Não, o Grêmio é o mais ambicioso de entendeu? todos, até pela volta do Renato. A volta do Renato é uma sinalização de tentar recuperar tempos muito melhores, né? E o nível de outras contratações também, o Reinaldo, que era do São Paulo. Pensou o King pro Suárez? Cruzamento do aquele King. lado esquerdo ali, hein? O Grêmio anunciou ontem o Fábio, lateral direito. Então.
É outro nível, né? Tem o Grêmio se Carbajo, reforça o bem. Cristaldo, jogadores uruguaios, argentinos. O Grêmio está contratando, o Grêmio quer trazer, ainda tá negociando. O Douglas Costa volta para os Estados Unidos. O Grêmio, no momento, desiste do negócio, teve uma conversa e poderia ter o Douglas Costa até nesse ataque com o Luiz Soares. Seria interessante. Guardadas as proporções de tudo que ele entregou e não entregou muita coisa ou quase nada para o Grêmio, mas tem aí também o Michael pode vir para o Grêmio também, o Grêmio está negociando, então tem o Ferreirinha que esse ano certamente tem contrato com o Grêmio, estará fisicamente melhor, um jogador que pode colaborar, contribuir, e tem os que estavam lá e que estavam bem. O Grêmio muda praticamente todo o time, mas fica o garoto Bitelo, que é um bom jogador do meio de campo, o Vila Sante. Então o Grêmio deixa alguns jogadores de qualidade, se reforça e renova com Kahneman e Jeromel, estão mais maduros, já são jogadores de uma idade avançada, mas ainda de muita qualidade para a defesa do Grêmio, tendo garotos na base e alguns outros jogadores para suprir também esses mais velhos assim do grupo do Grêmio. O Grêmio se qualifica completamente diferente do time da segunda divisão e inclusive do time que caiu, diferente do time que caiu também, muito diferente. E o time que caiu era um time estrelado, era um time de bom. peso, era folha de pagamento top do futebol brasileiro. Isso que o Matheus, essa comparação que ele fez, dá a impressão que o Grêmio retomou a vida de time de Série A. Nas suas contratações, Pensando grande, nos seus desejos. É diferente de Vasco e Cruzeiro. Sem essa fase de adaptação, né, prof? Fez de conta que não caiu. Isso. Voltou e agiu como o Grêmio de sempre, né? Ele é player, para usar uma palavra aí do meme, player. Né? Player da outra turminha fora. Galera, isso aí que vocês estão achando de Luizito Soares no Grêmio, né? Luizito aí já fazendo o seu primeiro treinamento com a camisa do Grêmio. Lembrando que o jogador vai ter uma festa para ele, né? Apresentação para ele no estádio, né? O Grêmio já está preparando uma recepção aí gigantesca, né? Estilo europeu, né? Quem não sabe, né? Que torcida lotada, provavelmente deve ter mais de 20 mil torcedores presentes, né? Nessa apresentação do Luizito Soares para os torcedores, né? Luizito Soares chegando aí com peso gigantesco no futebol brasileiro, não só no Grêmio, mas no futebol brasileiro. Lembrando que o salário dele é um salário bem alto para os padrões do Brasil, 2 milhões de reais. Lembrando que o Grêmio conseguiu aí alguns patrocinadores para poder custear, né, esse valor aí do Luizito Soares, que é muito alto, porque o Grêmio sozinho não ia conseguir pagar, né, porque é um valor muito alto. Todo mundo sabe que o Grêmio tá voltando da Série B. O Grêmio agora tem que fazer caixa, tem que fazer dinheiro, né, e esse ano para poder voltar, né, aos padrões do Grêmio, que é disputar Libertadores, né? O Grêmio ficou muitos anos seguidamente disputando Libertadores, mas infelizmente nesse último ano o time do Grêmio, quando caiu, né, ficou muito ruim. E agora ano que vem o projeto do Grêmio é voltar a disputar uma Libertadores. É por isso que o Luizito Soares também aceitou o projeto do Grêmio, que o projeto, né, não é uma coisa também que é certa, o Grêmio quer, não é só assim que o negócio tem que fazer dentro de campo, mas o Grêmio está com um projeto para se reestruturar e voltar a disputar Libertadores no próximo ano. Esse é o grande desejo da diretoria do Grêmio, que é voltar a disputar uma competição internacional, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.